Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia, segundo por meio do lavar da palavra, que é Cristo Jesus, sendo santificado e purificado, perseverando dia após dia, segundo Ele tudo opera e executa, porque amotinam em vão povos, línguas e nações. Prostai diante do Filho do Homem, da qual bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados, através do sangue, pois não há expiação, se não for pelo sangue derramado ali no madeiro, no Monte das Arábias, fora do portal das cidades, onde a palavra diz que, ainda que tiver os frutos da terra, a palavra nos ensina, Jeremias diz que os galhos foram podados, aqueles que são ramos naturais, que segue segundo o sacerdócio terreno, porque só há um sacerdócio eterno, aonde se cumpriu nos mínimos detalhes o elo da perfeição, os mandamentos através da lei de Moisés, o que ele cumpriu somente pela fé, através dele, para que, através do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, para que homem nenhum se glorie em vossas obras. A salvação é dom gratuito para que todo aquele que nele crê, demonstrando pelo bom proceder. Não é somente o confessar de boca, mas tem que demonstrar pelo bom proceder, aonde ele fala: se é que vós ainda tenhais o meu espírito. Aqueles que perseveram dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a retidão, a integridade, a sinceridade, no temor, na reverência, onde nós perseveramos até aqui, porque Ele nos sustenta e nos capacita. Por isso, perseverai em mais um dia, buscando a sua perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas, assim como aqueles que não se prostam e vivem na rebeldia, são galardoados segundo as suas próprias maledicências, por não desviar do mal. Ninguém, por entendimento de próprios olhos, se desvia do mal, somente através daquele. E o dever de todo homem consiste para que seus dias vão bens e longos nessa terra. A palavra diz que, ainda que um pecador viva muitos anos e não vê logo seus crimes sendo punidos, acumula mais ainda os seus muitos crimes. Mas há um tempo e um propósito apropriado debaixo do sol, e nós estamos vivendo os últimos tempos, onde ele traz juízo. Ele é juízo não somente de mortos, mas juízo de vivos e de mortos. Aliás, diante dele não há mortos, uma vez que ele irá julgar até mesmo aqueles que estão mortos, porque alguns não estão mortos, mas dormindo em Cristo, porque até os mortos ouvirão a sua voz. Falamos da segunda morte, aqueles que já venceram o inimigo, o tentador, e ainda que passe pela primeira morte, está dormindo em Cristo. Mas também existem aqueles, os espíritos apartados eternamente de Deus, onde existe alguns que está reservado o lugar onde o fogo não se apaga e nem o seu verme se queima. Assim nos ensina a palavra. As duas portas, há uma porta larga e espaçosa, onde entrarão muitos, aqueles que seguem nos caminhos tortuosos que levam a porta larga e espaçosa, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Já existem aqueles que seguem no caminho reto e estreito, aonde
Jesus disse: se eu não tivesse vindo e demonstrado que é possível, não havia ninguém como culpado. Mas como ele veio à nossa semelhança e mostrou que é possível, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e todo aquele que perseverar, assim também é vencedor em Cristo Jesus. Ele é a porta. Aquele que entra por ele, a porta excelente do qual nos foi aberta, se levanta muitos inimigos, mas a porta do inferno não prevalece contra aqueles que estão no seu celeiro, aqueles que estão unidos numa só fé, num só propósito, num só batismo, num só coração, num espírito reto e inabalável, e se persevera dia após dia, porque ele nos sustenta e nos capacita nas mesmas obras. Ele diz: farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai e ele é juiz, está no centro do trono, governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. E a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, aquele que reina, que governa, aquele que tudo opera e executa. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele é aquele que, através do anjo do concerto, está planejando os caminhos para a sua vinda. E em mais um dia prostai diante daquele que é digno, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando o nosso coração e mente em Cristo, e os rins, caráter sendo aperfeiçoados, da onde a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E assim perseveramos dia após dia, aonde ele é aquele que nos sustenta e nos capacita para perseverarmos dia após dia, mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que era, que é, que há de vir, aquele aonde através dele tudo se formou. E ele é aquele que não, agindo ele, não há quem possa impedir. Grande é o seu agir em mais um dia. Aqui debaixo do sol, da expansão, tudo é vaidade, assim nos fala o pregador. Por isso não andeis com solicitude com esta vida, assim como andam os pagãos. Ele nos ensina, não andeis com solicitude, não vê os pássaros que não trabalham, não tem celeiro. O pai, o agricultor, está sempre a cuidar, não vê os lírios no campo. Nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. Eles não tecem, não fiam. E Jesus sempre nos ensina aonde ele repousa a cabeça, sempre na mesa do Pai. A nossa morada não é terrena, mas celestial, a Jerusalém do alto dos milhares e milhares de anjos, da qual nós almejamos, a terra prometida, onde a palavra diz que os patriarcas, por terem fé, alcançaram o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, do qual ele não importou-se de ser chamado do seu Deus, porque eles sim operaram segundo a fé, mas segundo as tribos que foram abençoadas por Jacó, se operou segundo as invejas, as cobiças, onde Jacó abençoou a tribo celestial da qual nós seguimos, o leão da tribo de Judá celestial, porque os 12 apóstolos venceram as 12 tribos de Israel, assim nos diz a palavra. Portanto, seguimos aquele que é do alto, juramento por si mesmo que não se arrependeria, e aquilo que está escrito ele cumpre. E assim, em mais um dia, prostamos diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Não estamos aqui para fazer vontade humana e nem tampouco anunciar
vontade humana que não produz a profecia, mas sim através da promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele é aquele que nos aparta de toda injustiça e nos anuncia dia após dia aquilo que ele está a operar. E em mais um dia o que ele nos diz: o que me resta é apavorar este povo com feitos assombrosos. Assim nos diz o eterno, o grande eu sou, aquele do qual sem ele nada do que tem havia sido feito. Por ele e para ele são todas as coisas, Cristo Jesus.